Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo, eu queria fazer um comentário com você com relação a algo que nós estávamos comentando hoje no nosso grupo do Face, Dias Mormons, Família Freedom. Alguém comentou que ela sempre escuta das pessoas da igreja, né? Por que você não só sai da igreja? Deixa a igreja em paz. Nossa, eu tenho escutado muito isso também, sabe? Inclusive amigos queridos meus, vários deles me falaram: Vânia, tá, você não quer mais saber da igreja? Deixa, esquece, vai viver tua vida. Olha só, deixa pra lá, pra que ficar falando? Sabe qual é a minha resposta para todos vocês que têm essa mentalidade? O dia que a igreja deixar os ex-mormons em paz, a gente também deixa a igreja em paz. Você sabe muito bem que chega a ser um escândalo quando alguém decide se afastar da igreja. Você soube da fulana de tal? Menino, não acredito, era presidente da Sociedade de Socorro, se afastou da igreja. Outro dia eu vi ela no centro, sem garment, sem nada, bem. É ou não é? Deixa os apóstatas viverem as suas vidas em paz. Quando a igreja, como organização, como instituição, parar de nos rotular como apóstatas, fracos, perdidos, etc, 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 a gente pode deixar a igreja em paz. Sabe por que a gente não pode deixá-la em paz ainda? Porque existem muitos tabus que precisam ser quebrados. Existem muitas mudanças que precisam ser feitas para que as pessoas que querem frequentar a igreja possam frequentar como pessoas de boa sanidade mental. Eu não estou tentando te ofender como membro da igreja. Eu estou falando em termos de estatísticas. Eu estou falando naquele sentimento que você geralmente tem de que você nunca é bom o suficiente. Não importa o quanto você faça. Eu estou falando daquela tensão constante que você vive, que você precisa vigiar seus pensamentos, vigiar isso, cuidar com aquilo. Que você precisa... Eu estou falando da pressão que você sofre diariamente na tua vida de mormon. Precisa ler as escrituras, oração individual, oração familiar, reunião familiar, magnificar chamado, fazer visita. Isso tudo, amigo, te adoece, tá? E você nem percebe. Então essas mudanças elas precisam acontecer. Quando essas mudanças acontecerem e a igreja permitir que as pessoas abandonem a sua fé como algo normal e perfeitamente aceitável, sem nos fazer parecer perdidos, fracos, sei lá mais o que não tinha um testemunho, que sei lá mais o que estamos sob a influência de Satanás. Quando a igreja parar com essa palhaçada, porque é uma palhaçada, nós apóstatas vamos deixar a igreja em paz, tá bom? Quando nós conhecemos a igreja, já falei para você que eu tinha 9 anos de idade. Minha mãe era católica antes de conhecer a igreja. Minha avó também, tudo bom. Quase toda a minha família era católica. Ninguém falou assim: ai, minha nossa, agora saiu da igreja católica, né? Agora tá perdida, agora é uma apóstata, agora vai cair na vida. Ninguém falou nada disso. Ninguém foi lá na casa bater. O padre não foi lá em casa não bater com mais não sei quantos coroinhas. Ai, por que não está indo na missa, irmã? Mas como assim trocou de igreja? Não, irmã. Nossa igreja que é verdadeira. Não aconteceu isso porque você entra e sai da igreja católica ao teu bel prazer. Desculpa eu falar da igreja católica, mas essa foi a minha experiência, tá bom? Ninguém fez um escândalo. Com exceção de alguns irmãos da minha mãe que conheciam a seita, sabiam que a igreja mormon era uma seita e falaram pra minha mãe: olha, abre o olho. Mas fora isso, a igreja católica em si não fez nada. Agora a igreja mormon, meu Deus, é um escândalo. Ai, porque agora eu não tô usando garante, né? Eu vi a fulana tomando café no centro outro dia, me diga, né? Você viu as fotos do irmão? Foi bispo, agora tá lá tomando cerveja. Ai, minha nossa. Deixa os ex-mormons em paz. Enquanto você tem essa atitude de não nos deixar em paz, não cobre que nós deixemos a igreja em paz, porque não vai acontecer. O teu objetivo em nos criticar, como ex-mormons, é somente validar a tua fé e a tua falta de satisfação pessoal em relação à tua própria vida, porque você é uma pessoa extremamente insegura. Você precisa, desculpa, tá? Eu não tô tentando te ofender, eu tô falando a real, porque eu era mormon.
por muitos anos. Você precisa que tudo aquilo seja verdade, porque você está criando a tua família ali dentro. Você tomou todas as decisões mais importantes que você tomou na tua vida e ainda toma, são pautadas dentro daqueles dogmas. Tem que ser verdade. E quando alguém sai, precisa se dar mal, precisa quebrar a cara, porque valida a tua fé. Olha, amigo, se isso não é anticristão, então eu não sei o que é. Eu não sei de onde isso vem, mas que não vem de Deus, não vem. Então a gente vai continuar lutando por essas mudanças, tá? E eu vou continuar te dando voz aqui pra você que saiu da igreja. Nós vamos quebrar esse tabu de que agora você é uma apóstata. Ai, meu pai, né? Agora acabou-se, né? Acabou a vida, né? Pois é, aquela mãe lá, ai, meu pai e o filho não vai pra missão, né? Coisa triste. Para com isso. Deixa os ex-mormons em paz, porque daí quando a gente sair da igreja, a gente também vai deixar a igreja em paz. Fechado? Vamos ver se a gente chega lá, né? Eu tenho uma história para contar para você hoje. Fiquei irritada, hein? Fiquei nervosa. Isso me irrita muito, meu Deus. Olá, Vânia. Nem sei como te achei, mas te achei. Assisti seus vídeos. Hoje faz uma semana que decidi sair da igreja depois de ver tantas injustiças. E prova da injustiça deles em minha própria vida depois de 35 anos de serviço abnegado. Fui missionária de tempo integral. Terminei honrosamente. Me casei com um homem maravilhoso da igreja e também ex-missionário. Me casei no templo. Meus filhos nasceram sob convênio. Foram criados dentro da igreja. Depois de 19 anos de casada, meu marido faleceu. Você vê como ela tá falando mormonês, né? E ela cumpriu todo o currículo mormon, porque precisa, né? Para poder receber as bênçãos, não é isso que eles te convencem? É. Bom, depois de 19 anos de casado, o marido dela faleceu, tá? Meu filho tentou fazer uma missão de tempo integral quando chegou na idade. Levou os medicamentos... Bom, quando chegou na idade... mas não conseguiu ficar na missão pelas coisas que ele viu. Já estava com um pouco de depressão e fazia tratamento. Ele levou os medicamentos para a missão. Medicamentos para depressão, tá? Sofreu muitas humilhações do presidente por tomar medicamentos e, por fim, foi chamado de fraco. E disseram para ele que a missão é para os fortes. Isso causou muitos transtornos e ansiedade nele. Chegou a pensar em suicídio. Faz tratamento até hoje e não dorme um dia sem lembrar das humilhações que passou. Conseguiu ficar apenas 3 meses no campo. E hoje estou devendo R$4.000 para a igreja dos meses que ele ficou em campo. Querida, só um parêntese antes que eu me esqueça. Você não deve nada para a igreja. É ela que te deve. Porque teu filho foi trabalhar de graça para eles. Foi vender a marca deles com uniforme e com crachá. Como qualquer vendedor de qualquer empresa. Você não deve um tostão para a igreja. Eu espero que você não pague. Deixa eles te levarem para a justiça. Duvido. Não levam. Porque eles sabem que é um absurdo isso. Não levam, não vão gastar com advogado para isso. Você não deve nada para a igreja. Nada. Não deixa de convencer e do contrário. Meu Deus. Minha filha se casou com um recém-converso. Casaram no templo também. Depois de 3 anos, se separaram e hoje mora comigo, mas não quer mais saber da igreja. Meu filho tem muitas dúvidas. Acredito que os dois... Mas ele é muito revoltado. Mas ama as pessoas que conheceu ao longo de sua vida. Eles relatam que sentem medo dos convênios que fizeram no templo, mas não querem mais fazer parte deles, tá? Esses são os filhos dela, os 2 filhos dela. Depois de muitas humilhações e decepções, a última que sofri foi a decisiva em minha vida como membro. Foi doloroso tirar os garments e ter que tirar tudo de dentro de mim. Conheci a igreja com 18 anos, hoje tenho 55. Até fiquei muito doente por uma semana, mas fui orando e pedindo a Deus que me ajudasse a superar tudo. Enviei uma carta para a estaca explicando a injustiça do bispo para comigo. Depois de 2 meses pedindo uma resposta, decidi mudar de ala para acalmar o meu coração. Mas expliquei tudo para o bispo da nova ala e pedi para a estaca mandar minha ficha para a nova ala. Não obtive resposta alguma durante 2 meses.
Escrevi um e-mail para o presidente da STAC, ele só me respondeu que já estava mandando as fichas para a nova ala. Então mandei cópias das cartas e minha indignação por não terem me ajudado a solucionar o problema para a liderança da área. Nunca obtive uma resposta até hoje. Querida, a tua indignação é válida. Sabe como é que é o nome disso? Abuso, abuso espiritual. Porque eu tenho certeza que apesar de você ter sofrido trauma de perder o teu marido após 19 anos de casada, ter mandado o teu filho para a missão com problemas de saúde mental, se comprometendo a pagar a missão dele, sofrendo uma injustiça, não escutando resposta dos seus líderes eclesiásticos, eu acredito que apesar de toda essa carga super pesada sobre os teus ombros, você estava se sentindo culpado ao longo do caminho. Estava ou não estava? É porque é assim que o abusador faz você se sentir. Você está sempre errada. Você não deveria estar reclamando. Irmã está sem o espírito, né? Irmã não entende que o bispo é tão ocupado, né? Mas para fazer o acerto anual do dízimo contigo, ele não é ocupado. Mas para te dar uma resposta, ele é. Os teus filhos têm medo, ou tinham, não sei, de tirar os garments e parar de ir para a igreja por causa do medo. Eu já conversei com você aqui a respeito, não sei se você assistiu, mas se não assistiu, volta lá nos meus vídeos, tem um que eu falo sobre o tripé do mormonismo. Os dogmas, as superstições da igreja mormon, que agora só pode ser referida como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela tem um único alicerce, que não é Jesus Cristo. O alicerce dela é um tripé: culpa, vergonha e medo. Teus filhos têm medo de tirar os garments. Claro que eles têm medo de cumprir os convênios que fizeram no templo. Não, eles fizeram pactos com uma empresa dentro de um templo, que é um templo baseado em rituais maçônicos, tá? Mas é claro, aquela figura que eles dizem que é Satanás vai lá e te ameaça. É claro que vocês vão ter medo, não é culpa de vocês, porque eles trabalham no teu cérebro para você sentir muito medo. Vergonha. O teu filho foi para a missão. É claro que ele sentia vergonha quando o presidente falava para ele, humilhava ele, porque ele usava remédio para depressão. E a culpa, né? Tirei os garments, não vou mais para a igreja. Primeira coisa que aconteceu errado na minha vida, eu acho que é porque eu não fui para a igreja, né? Acho que é porque eu quebrei meus convênios. Presta atenção numa coisa. Querida, obrigada por me mandar a tua história, tá? Desculpa, eu esqueci de agradecer porque eu fiquei muito indignada. Eu senti a tua... Você escreveu a tua carta, o teu e-mail de uma forma que me fez sentir a tua dor. Talvez porque eu sou mãe também, eu tenho um casal de filhos, né? Então, obrigada por dividir a tua história com a gente, tá bom? Eu esqueci o que eu ia falar, mas... Tá tudo no teu cérebro. O teu cérebro foi programado para isso, para sentir culpa, vergonha e medo. Lembrei o que eu ia falar. O alicerce da igreja mormon não é Jesus Cristo. É o tripé da culpa, vergonha e medo. Não esquece que quando você vai no templo, que é um lugar, é um templo maçônico praticamente, não é maçônico, mas imita os rituais maçônicos, você não faz convênio com Deus no final. O convênio mais importante que você faz é consagrar teu tempo, bens, talentos e energia para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, para a edificação do reino de Deus na terra. Um lance assim. Você faz pactos com uma corporação. Deus não tem nada a ver com isso. Você não tem liberdade para servir as pessoas do teu jeito, é do jeito deles. Você visita quem eles querem, você paga o tanto de dinheiro que eles decidem que você tem que pagar para a igreja. Eles tomam conta da tua vida. Eu espero sinceramente que você esteja se sentindo melhor agora e teus filhos também. Procura o nosso, se você quiser, né? Procura o nosso grupo de ex-mormons no Facebook chamado Família Freedom. Você será muito bem-vinda entre nós. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.